Boa noite, bem-vindos, bem-vindas à nossa quinta aula. Comecei a perder a conta aqui. É quarta ou quinta? Não, hoje é a quinta aula. Estamos chegando aí, né? Quase ao final. São 7 dias, então hoje é o quinto dia do nosso curso Odisseia. Conta aí, como é que está sendo para você a experiência nessa façanha de olhar para a sua própria Odisseia e escolher os seus próprios caminhos? Tá bom, não tá? Já tá sentindo transformação por aí? Gente, eu recebi algumas mensagens maravilhosas me contando, né? O pessoal que fez a declaração de propósito, escreveu a declaração de propósito e me mandou mensagem, me mandaram mensagem no WhatsApp, me mandaram mensagem no direct aqui do Instagram, falando da transformação que já sentiram. A transformação que já sentiram no ato de parar, sentar e escrever e assumir essa declaração de propósito. Eu estou feliz demais da conta. Esse é o nosso objetivo aqui juntos, né? Nessa nossa Odisseia, criarmos esse caminho de transformação. Olha aí o povo chegando, bem-vindos e bem-vindas, cada um e cada uma. Sintam-se abraçados e abraçadas virtualmente aqui nesse nosso espaço de acolhida para transformação. Hoje eu até trouxe aqui o meu exemplar da Odisseia de Homero. E eu trouxe o meu exemplar porque eu quero ler para vocês um trecho. São 2 parágrafos. Um parágrafo é a fala de Ulisses e o outro parágrafo é a fala de Atena, porque Atena é a deusa que em todo o processo de viagem está sempre protegendo, né, Ulisses. Ela é a deusa protetora de Ulisses, ela está sempre torcendo por ele. Ela vai lá em Zeus, ela é filha de Zeus, né? Ela vai lá no pai dela e pede, né, pede para o pai dar uma aliviada na barra de Ulisses, para o pai proteger Ulisses. Ele fica meio de saia justa, afinal, bom, é o irmão dele, Poseidon, que tá possesso, que ficou bravo demais com Ulisses, porque Ulisses matou um filho dele, inclusive, né? Tem o Ciclope aí, enfim, umas coisas assim, né? Mas então tem uma frase de Atena e uma frase de Ulisses que eu quero ler para vocês no início dessa aula. Olha só! Júnior, direto de Sydney, Austrália. Oh, que honra, gente, do outro lado do mundo, literalmente. Que maravilha, que bom, Rubem, você por aqui conosco. A Lê dizendo que chegou. Beleza, Lodge por aqui também, bom demais. Olha que interessante. Essa frase de Ulisses aqui é quando ele consegue descer em Ítaca, tá? Então ele acabou de chegar na terra dele. Depois de toda a confusão, 10 anos navegando, ele acabou de chegar na terra dele. E ele diz assim, dito isso, antes da fala dele, dito isso, a deusa dissipou o nevoeiro, a própria Atena, e a terra apareceu. Indizível a alegria do ilustre Ulisses, que tanto sofrera. Gente, eu acho essa frase maravilhosa porque eu me identifico, né? Depois que a gente passa por um grande sofrimento e a gente chega, né, àquele ponto desejado, a gente chega na nossa Ítaca, né? Então a gente pode dizer algo parecido, né? Indizível a alegria da Márcia que tanto sofrera. Dá para pegar essa frase aqui e botar o nome de cada um de nós, né? Então, indizível a alegria do ilustre Ulisses que tanto sofrera, satisfeito por tornar a ver o torrão natal, beijou o solo produtor de trigo e logo a seguir ergueu as mãos e orou às ninfas. Ninfas, Naiades, filha de Zeus, que eu pensava não tornaria a ver, agora vos saúdo com minha carinhosa prece. Como outrora nós vos traremos presentes, se a benevolente filha de Zeus, a deusa dos despojos, consentir que eu viva e que o meu filho cresça. Aí Atena, a deusa dos olhos brilhantes, lhe respondeu: tem ânimo e afasta do teu coração esses cuidados. Olha que frase linda de Atena para Ulisses, né? Tem ânimo e afasta do teu coração esses cuidados. Coloquemos as riquezas no fundo do antro divino,
para que te fiquem em segurança, e logo a seguir deliberaremos de a maneira de tudo correr o melhor possível. Olha como essa frase de Atena para Ulisses tem tudo a ver com esse nosso momento aqui no nosso curso Odisseia. Tem ânimo e afasta do teu coração esses cuidados. Basicamente, a ideia, né? Então eu li duas frases aqui do livro de Homero, Odisseia, o meu exemplar aqui. Basicamente, Atena está dizendo para Ulisses, tira o teu coração dessas coisas aqui, ó. Ou, tira o coração dessas emoções de baixa frequência aqui, ó. Fica com o teu coração aqui, não? Já já nós deliberaremos sobre esses tesouros. Mas tira o teu coração desse espaço aqui, dessas emoções de baixa frequência, porque isso não te pertence. E com essa frase, né, então, de Homero, mais do que feliz por ter chegado na sua terra natal, enfim, e de Atena dizendo para ele, né, tira essa inquietação do seu coração, fica tranquilo, deliberaremos em tempo oportuno deliberaremos sobre os tesouros. Ó, que legal! Nós viemos aqui mergulhar, né, nesse nosso quinto dia. Na aula de ontem, eu trabalhava com vocês sobre como mudar o foco vibracional. E eu trouxe para vocês, primeiro, né, eu falei um pouco mais sobre a questão do propósito, sobre as metas, né? Lembra que eu falei que nós temos um propósito, e dentro desse propósito nós temos várias metas, e as metas podem até mudar ao longo da nossa vida, né? O propósito em geral não muda, mas as metas podem ir mudando. E eu dizia assim para vocês que o propósito em si já é uma forma, ter o propósito em si já é uma forma de mudar a frequência, né? Eu trouxe um pouco da história de Viktor Frankl, falei um pouquinho disso aí para vocês. Daí eu disse para vocês que eu ia dar 10 lições, 10 tarefas, 10 focos de sabedoria, 10 pontos de sabedoria, 10 pontos de ancoragem para você realmente mudar essa faixa vibracional, né? Sair desse ambiente aqui e vir para esse ambiente, permanecer e elevar cada vez mais, correto? Ontem eu também falava para vocês, né, como tem um pequeno número da população que vibra, e quanto mais a gente sobe a vibração, menor o número de pessoas vibrando em frequências mais elevadas. E a gente tem que se esforçar para isso, para desenvolver, para nós nos desenvolvermos e aprendermos a ter essas emoções que nos trazem para elevadas vibrações, que é justamente o espaço onde nós co-criamos com o universo, onde a gente para de correr atrás, né? Falei disso ontem, e as coisas é que começam a correr atrás da gente, porque se eu estou vibrando adequadamente, eu estou atraindo. Se eu estou atraindo, não sou eu que estou correndo atrás, é a coisa que está vindo atrás de mim. Tudo isso aqui é só um remember da aula de ontem. Na aula de ontem, eu dei a primeira grande lição de sabedoria nesse ponto aqui, de mudar a frequência, que é, nós precisamos entender os estados de baixa frequência. Não adianta dizer, eu não vou sentir medo, eu não quero sentir raiva, não adianta. Todos os sentimentos são humanos, portanto eles nos pertencem. E quando eles vêm a nós, é porque ele está aqui indicando algo, né? Até usei lá a ideia de não adianta você pedir para o eletricista ir lá cortar o fiozinho para apagar a luz do painel do seu carro que está te incomodando. Você tem que verificar por que aquela luz está ali e resolver o problema, né, que aquela luzinha está indicando. E aí eu até usei a frase de Jung, que diz que tudo que você resiste, persiste. Então, ao invés de resistir, de dizer não quero sentir, não vou, não. Veja, aprenda as lições, né? Foi o primeiro tópico. O segundo tópico, eu disse, você tem que mudar o discurso interno. Nós temos que mudar o discurso interno. Mas para nós mudarmos o discurso interno, tem 3 passos. O passo 1, você tem que reconhecer. Porque a gente fala muita besteira, a gente pensa muita besteira e a gente nem sabe que está pensando e nem percebe que está falando. E muitas dessas besteiras que a gente fala, a gente ainda acha que está certo. Tem algumas que a gente fala, por exemplo, se você vir e fala, nossa, mas eu sou burro mesmo, hein? Gente, é óbvio que isso não é uma frase boa, correto? Então, algumas se tornam óbvias, você só precisa flagrar o que você está dizendo. E outras você até julga que são certas, do tipo, não, mas dinheiro é difícil mesmo. Não, mas Márcia, é difícil mesmo. Você ainda justifica que é difícil mesmo.
não é esse tipo de frase que vai criar um protocolo mental adequado, que vai te elevar a frequência, porque se é difícil, difícil está te jogando lá para baixo, para as emoções de baixa frequência. Então eu disse que primeiro você tem que ficar atento para reconhecer. Segundo, você precisa criar frases contrárias, né? Criar frases que sejam, eu chamei de antídoto, né? Frases que sejam contrárias. E o terceiro ponto, eu disse, pare de murmurar, porque a murmuração é um ótimo exemplo de ficar conectado o tempo todo nas emoções de baixa frequência. Quem muito murmura tá sempre lá para baixo, viu? Ó, fica esperto. Quem reclama, quem é muito lamentador, coisas assim. Então esses foram os 2 pontos que nós trabalhamos. E hoje a gente vai percorrer. Preparados? Bora lá! Terceiro ponto de sabedoria para você manter um nível elevado de vibração. Desenvolva autocontrole. Gente, você tem que se controlar. A nossa mente, ela tem um trabalho autônomo, tá? Então a nossa mente, o tempo todo, ela está emitindo para nós determinadas mensagens, determinadas ideias que não necessariamente são as mensagens e as ideias que nós precisamos agora. Lógico, a nossa mente tem uma intenção positiva. Então, quando a minha mente emite para mim uma mensagem de medo, de receio de alguma coisa, ela tem intenção positiva de me proteger. Só que essa intenção positiva não obrigatoriamente está me ajudando. Sabe aquela frase que a gente diz, fulano valeu, mas não prestou. A nossa mente faz muito isso conosco. A nossa mente mente pra gente, ela cria ideias de verdades baseado em questões culturais, às vezes, baseado nas nossas crenças limitantes, e a gente jura que aquilo é daquele jeito e de repente não é, tá? E aí, gente, nós precisamos começar a refletir quem manda em quem. Você já perguntou isso pra você mesmo? Quem manda em quem? É a mente que manda em mim ou sou eu que mando na minha mente? Tem um grande equívoco. As pessoas pensam que a mente e elas são uma coisa só. Se você ainda é daqueles que pensa que você é a sua mente, e isso vem muito, né, de uma filosofia de Descartes, né? Penso, logo existo. Então a minha existência só ocorre porque eu penso. Se a minha existência só ocorre porque eu penso, então eu sou o meu pensamento. Tem um equívoco aí, gente, do tamanho do mundo. Você não é a sua mente, criatura de Deus. Márcia, que loucura é essa que você está me falando aqui agora? Aham. E hoje eu estou dando só uma palhinha disso, porque não dá para aprofundar nesse tema. No método Aleph tem um capítulo inteiro que eu aprofundo nessa temática do você não é sua mente. Porque enquanto a gente não entender que a minha mente e eu somos coisas distintas, eu vou continuar sendo dominada pela minha mente. Na história da Rapunzel e no desenho, né, criado pela Disney, eu achei muito bonitinha a versão que eles criaram. Tem um momento que a Rapunzel ela descobre que ela não é filha daquela mulher, que é na verdade uma bruxa, né? Ela descobre que a bruxa não é mãe dela. Simbolicamente, isso é muito importante, é uma mensagem muito profunda. Porque quando ela descobre ela não é minha mãe, ela não sou eu, e ela descola. Ali ela descola. E ali ela ganha poder. Ali a Rapunzel se torna quem ela é. E ali é que ela descobre qual que é a origem dela. A origem dela, ela é a princesa perdida. Olha que bonito isso. A gente não vê, né, que tem essas coisas tão profundas por trás dos contos de fadas, dos desenhos, né? Então, a minha mente não sou eu. Enquanto você não se descolar da sua mente, você é dominado por ela e é levado por ela. Então, terceiro ponto, desenvolva autocontrole. E o autocontrole começa com você entendendo que a sua mente é autônoma. Além de ser autônoma, ou seja, ela funciona independente da sua vontade, ela é automática, tá? Ela está automatizada, ela vai funcionar automaticamente. Ela tem intenção positiva, mas não necessariamente o que ela traz de intenção positiva está de fato te protegendo. E a mente mente muito pra gente. Então, descolando da sua mente, você vai começar a exercer autocontrole. Comece a pensar, quem que manda aqui? Eu mando? Ou na minha mente, ou a minha mente manda em mim? E, gente, mandar na mente não é fácil, né?
Porque você diz assim, eu vou ficar calma. Ai, meu Deus, eu não tô calma. Eu não vou ter medo. Ai, mas eu tô morrendo de medo. Por isso que a gente acha que não tem jeito de mandar na mente, até porque a nossa cultura não nos ensina muito as práticas de autocontrole. Por exemplo, técnica de meditação, técnica de relaxamento, são exercícios e estratégias que nós podemos aprender para descolar a gente da mente, saber que a mente está lá e eu estou aqui, saber que eu posso mandar na minha mente. Porque a minha mente não precisa mandar em mim. Ela tem que estar em minha ajuda, em meu benefício, e não eu como escrava dela. Então essas práticas de meditação, de relaxamento, são exemplos de práticas que vão te apoiar nisso, né? É tão interessante porque às vezes nós vamos observar pessoas que nem querem fazer isso. Pessoas que gostam de ser descontroladas. Conhece gente assim? Tem gente que se orgulha, de ser descontrolado. Tem gente que faz disso um vitimismo. Olha, eu nunca ouvi tanto essa conversa de é porque eu sou borderline. Já viram isso? Gente, tem diagnóstico de borderline assim, a granel. Assim como tem diagnóstico de TDAH para criança, né? Então, menino custoso agora, menino custoso é TDAH, né? Gente, tem TDAH e tem menino que tá precisando de limite. São coisas diferentes, né? Conquanto o repertório comportamental possa se parecer muito um com o outro, mas são fontes totalmente distintas. E aí um adulto que não consegue se posicionar adequadamente na vida, que é mal educado, que não aprendeu a ter limite, aí pronto, eu sou borderline. E aí ele vai em cima desse tópico para poder ficar de boa, descontrolado na vida, né? Então vamos aprender, quem manda em quem. As pessoas, elas facilmente vão para o consumo das drogas, do álcool, até mesmo das drogas lícitas, né? Porque, de verdade, é mais fácil botar umas gotinhas de Rivotril debaixo da língua do que praticar meditação até acalmar benditamente. Lógico que é mais fácil. E, gente, nada contra a medicação. Como psicóloga clínica, muitas vezes eu mesma encaminho o meu paciente para o psiquiatra. Porque eu entendo que existem fases em que o tratamento medicamentoso vai ser muito importante, muito útil para o processo, tá? Então, assim, não estou fazendo aqui uma visão de, vamos abolir remédios. Não, não é isso. Até compartilhando com vocês, né, um pouco das minhas histórias. Em 2015 foi um ano bem desafiador na minha vida, muito desafiador. Eu tive questões muito importantes que estavam acontecendo na minha família e essas questões me deixavam mais fragilizada. E era um ano em que eu trabalhava muito e que eu estava viajando muito. Em 2015 acontecia de eu ficar 3 semanas direto viajando, às vezes até acontecia de emendar uma 4ª semana e só ter descanso na 5ª semana. Enfim, muito aeroporto, excesso de trabalho e problemas emocionais, fragilidade emocional. Eu não cheguei a ter síndrome do pânico, eu não cheguei a desenvolver a síndrome do pânico, até porque como terapeuta, como alguém estudiosa do tema, né, eu percebi rápido ali o que estava acontecendo e já caí para dentro, né, para trabalhar antes de desenvolver o quadro completo. Mas eu tinha, né, momentos de pânico, né, não foi a síndrome completa, mas eram momentos de pânico. E eu estava no aeroporto direto, praticamente 6 vezes, né, por mês ou um pouquinho mais eu estava em aeroporto, porque tinha também, pode multiplicar, né, 12, porque era difícil não pegar a escala, né, então pega a escala, então 6 multiplica 12, pelo menos 12 aeroportos aí por mês. E foi um período difícil, e foi um período que eu mesma fui lá, corri atrás, eu precisava continuar trabalhando, eu precisava estar ativa, não era uma opção para mim, pelo menos não naquele momento, não era uma opção parar. E eu fui. Os medicamentos ali naquele momento foram importantes. As gotinhas de Rivotril debaixo da língua me ajudaram muito nos aeroportos. Eu me lembro que eu estava deixa eu ver, era Congonhas ou Guarulhos? Era em Congonhas, estava em Congonhas. E aí eu liguei pro Lindomar, aí chorando,
chorando, desvairada naquele aeroporto, sozinha, abandonada, porque a sensação é essa, de solidão, de abandono, né? Aí Lindomar me consolando do outro lado da linha, sem ter muito o que fazer, né? Aí depois eu pensava e ficava rindo sozinha, né? Porque o povo que passava e me via naquele choro no aeroporto, certo? Pensava, ô, coitada, essa aí tá viajando pro enterro de alguém, né? Depois que passa, a gente ri, mas na época era uma tragédia. E óbvio que naquele momento eu precisei da medicação para gerar para mim um protocolo de autocontrole. Eu precisei de medicação para ajudar a equilibrar aqui os meus neurotransmissores. Mas, gente, era meditação de manhã, de tarde, de noite. Técnica de relaxamento de manhã, de tarde, de noite. Eu nunca pratiquei tanto que eu ensinava para os meus pacientes como eu pratiquei em 2015. Tem relaxamento, gente, que até hoje, só de eu colocar ele, eu coloco 5 minutos para o apago. Por quê? Porque o meu cérebro, a minha mente inconsciente e o meu cérebro enquanto máquina aprenderam a responder tão fortemente àqueles estímulos das técnicas de autocontrole, de relaxamento, de meditação, que agora, como eu estou bem, coloco lá 5 minutinhos e já apago. Mas isso tudo a gente tem que correr atrás. Entenderam? A Odisseia traz pra gente essa ideia. Não é de mão beijada. Não é de qualquer jeito. Tem trabalho, tem investimento. Você quer beijar a terra amada, o seu quinhão querido novamente, como nessa frase que eu li, né, aqui do texto de Homero. Se você quer, tem investimento. E um investimento importante é o investimento do controle da mente. Exercícios físicos. Ponto 4. Quando você faz exercícios físicos, você consegue aumentar a endorfina. E a endorfina, além dela ter um poder analgésico, ela também é um neurotransmissor responsável pela felicidade. Olha que coisa maravilhosa, né? Veja, amor, prazer e felicidade são emoções de alta frequência, tudo que a gente está precisando. Se você quer sair de um modelo mental negativo e ir para um modelo mental positivo, você precisa se mover e se mover fisicamente, corporalmente. Quando você faz esse movimento que também é físico, que também é fisiológico, você vai elevar a sua vibração psicológica. Quando você olha para o seu dia, a sua manhã, né? Vamos pensar sobre isso? Como que você começa a sua manhã? Então vem aqui mais uma dica, né? Depois do mova-se. Você precisa começar amanhã já conectado nesse seu projeto, nesse seu desejo, nessa sua intencionalidade de autocontrole. Amanhã, gente, é um momento muito importante do seu dia. O pessoal fala, o café da manhã é uma refeição muito importante. O café da manhã pode ser uma refeição importante, mas mais importante do que o café da manhã que você ingere pela tua boca, é o café da manhã que você ingere pela tua mente. Então, os primeiros minutos da manhã, tem gente que nos primeiros minutos da manhã já vai lá pro WhatsApp, vê as mensagens, já vai ver e-mail. Gente, não é isso que você tem que fazer nos primeiros minutos da manhã. Os primeiros minutos da manhã devem ser dedicados para você se fortalecer. Então é o momento de você fazer um relaxamento, é o momento de você fazer uma meditação. Não precisa coisa grande não. Vou te dar uma prática básica de 20 minutos. 5 minutos de meditação. Sabe aquele propósito que você escreveu ontem ou anteontem? 5 minutos lendo o seu propósito e sentindo, vivendo emocionalmente o propósito, como se aqui agora ele já fosse realizado. E 10 minutos de leitura, mas de leitura de um texto bom. Não é leitura para poder estudar, gente. Esses minutinhos aqui não é leitura de estudo, não é leitura de um texto, porque tem textos que nos provocam, e porque eles nos provocam, eles geram emoções negativas. Então, se você está lendo um texto que está gerando emoções aqui de baixa frequência, não é esse o texto que você vai ler nos seus 10 minutos iniciais, tá? Eu gosto, inclusive, de ler coisas que às vezes eu uso como forma de oráculo. Quer ver? Por que como forma de oráculo? Eu não tenho que ler capa a capa, tá? Então, por exemplo, ó, The Secret, né? O Segredo. Eu tenho esse, eu tenho outro que é o da manhã. É um livro gostoso, eu posso ler, seguir capa a capa, mas eu posso simplesmente abrir. É por isso que eu tô chamando de oráculo. Abrir aqui, eu vou. Eu cronometro os 10 minutos, boto no meu celular os 10 minutos. Geralmente eu coloco uma musiquinha de fundo. E aí eu vou.
deu 10 minutos, eu paro naquela página. Eu pego o livro do Napoleão Hill, Pense e Enriqueça. Entendeu? São livros assim, livros inspiradores. 5 minutos de meditação ou relaxamento. 5 minutos lendo o seu propósito e se vendo lá como aquilo concreto aqui agora, sentindo todas as emoções, todas as sensações positivas. E 10 minutos de leitura inspiradora. Pronto, gente, tá feita a sua manhã. Você já se alimentou, tá com a alma alimentada, já elevou a sua frequência. Quer ver? Outra ideia fantástica. Ajude alguém. Tem quanto tempo que você não ajuda alguém? Ajudar. Fazer diferença na vida de alguém. Isso aí é um elemento que vai elevar a sua vibração, com certeza. Quer ver uma outra coisa? Ouvir músicas instrumentais, gente, principalmente. Eu não sei quantos de vocês sabem disso, mas ó, tô ensinando para vocês aqui. São pérolas, tá? São porções de sabedoria. Eu não sei se vocês sabem, mas o som do piano e do violino, as músicas instrumentais de uma forma geral, mas principalmente piano e violino, tem o potencial de diminuir vibração negativa e aumentar a vibração positiva. As pessoas que são religiosas falam, inclusive, que os espíritos ruins, e aí não importa quem é espírita fala isso, quem é católico fala isso, quem é protestante fala isso, não é nenhuma questão de uma religião específica, né? Se a gente vai para o budismo, fala-se disso, se você vai para o hinduísmo, fala-se disso. Mas que quando você toca músicas instrumentais, você espanta os espíritos. E tem até uma história bíblica, um personagem bíblico bem conhecido, que é Davi, ele tocava a harpa, né? A harpa é um outro instrumento que tem esse potencial. E aí o Saul, que era o rei na época, né? Porque Davi veio a ser rei posteriormente, ele era atormentado por maus espíritos e ele chamava Davi para Davi tocar a harpa, porque só quando Davi tocava a harpa ele tinha paz, porque os espíritos se afugentavam. Interessante, né? Então, ouvir músicas instrumentais, principalmente piano, violino. A harpa é um pouco mais difícil a gente achar, mas também pode encontrar a harpa. Tem o poder de mudar a sua frequência vibracional, tirando você de vibrações de baixa para ir para vibrações de alta frequência. Faça repetições mentais. Existem algumas culturas, como a cultura indiana, por exemplo, que eles têm muita coisa de repetir mantras, né? Os mantras. Om, Aum, Vam. Mantras. Esses que eu citei aqui agora são inclusive mantras conectados aos chakras, né? Aos principais pontos energéticos. Mas o mantra, bom, aí tem toda uma questão de que aquele som evoca um som primordial do universo, enfim, né? Os hebreus, principalmente os praticantes da Cabala hebraica, as próprias letras hebraicas, né? O som da letra hebraica é um mantra, tá? Aleph, que é o nome do nosso curso, é um mantra. Por quê? Porque é um som primordial, é um som que comunica com o seu inconsciente, que comunica com a vibração do universo inteiro. Mas tudo bem, a gente não vai mergulhar nisso aqui agora não. Mas o que eu quero fazer uma correlação aqui é, o mantra tem poder não só por isso, mas porque você está criando uma repetição mental que coloca a tua mente no lugar certo. Lembra que eu falei de controle mental? Eu estou voltando nesse tema de alguma forma, porque o que acontece é o seguinte: se a minha mente manda em mim e ela me vence pelo cansaço, a nossa mente não nos vence pelo cansaço, tipo assim, você está preocupado que tem uma conta para você pagar e o dinheiro não entrou ainda, e você fala para você mesmo assim, não, mas eu não vou me preocupar com isso porque agora eu vou dormir. Aí você fecha o olho e a sua mente diz, mas e aí, como é que você vai fazer para arrumar o dinheiro amanhã? Aí você diz, não, vou pensar nisso agora, não quero pensar nisso. Aí você pega o celular, olha umas coisas para se distrair e fecha o olho. Aí a sua mente diz assim, e o dinheiro? A mente de ninguém é que faz isso não, né, gente? Isso aqui eu tô falando, é invenção de moda, né? Isso nunca aconteceu com você, né? A nossa mente, ela nos vence pela repetição. É pela repetição que a nossa mente nos adoece. Então agora a gente vai usar isso em benefício da saúde. Você vai criar certas frases, tá? Que você vai repetir para si mesmo.
Então você pode criar repetições do tipo: eu tenho direito ao sucesso, eu tenho direito à felicidade, eu tenho direito ao amor. Pronto. Felicidade, sucesso, amor. E aí você diz: eu tenho direito ao sucesso, eu tenho direito à felicidade, eu tenho direito ao amor. Eu me lembro do modelo educacional mais arcaico, né, da época dos castigos, que a professora punha um menino para escrever 100 vezes, né? Eu vou ser obediente. Gente, não que a gente deva voltar a esse formato de castigo, porém, existe uma sabedoria por trás daquilo ali. Não era qualquer frase também, porque tinha frase que, né, piorava a situação. Mas o ato de você repetir a escrita de frases positivas, então você pode repetir só mentalmente, você pode fazer por escrito. Tem um exercício que eu faço com alguns pacientes às vezes, que é um exercício do perdão. Que a pessoa tem que escrever 70 vezes 7. Eu perdoo total e completamente. Eu, Márcia Cristóvão da Silva Rocha, perdoo total e completamente fulano de tal. Blá, blá, blá. 70 vezes 7. Ai, minha mão. É. Porque quando você escreve, você compromete o teu corpo inteiro, a tua musculatura está comprometida. Então, essa repetição mental de frases positivas, você cria a sua frase, cria a frase que vai ser de impacto para a tua vida. E você pode fazer isso, você pode repetir isso todos os dias pela manhã, todos os dias à noite. Né, a Ale fala: nem me fale desse exercício, doutora Márcia. Né, Ale? Você está devendo esse exercício. A Manu, que está aqui na live, também fez. Ela fez até o final. Tem mais gente aqui na live que já fez também, que eu sei que eu já falei. É um exercício ótimo, tá? Ele tem todo um ritual, tem todo um protocolo aí, né, que funciona. O negócio é fantástico, mas é difícil, é desafiador, né? Por quê? Porque perdoar é desafiador, né, gente? Tá achando que é fácil? Perdoar é fácil. Perdoar é desafiador. Tá aqui, ó, a Emanuele dizendo: fez. E, Emanuele, foi bom, não foi? O trem funcionou, não funcionou? Desenterrou um monte de coisa da cova, né? Tá devendo mais um, é verdade. Ela gostou de, né, fez com um foco e agora quer fazer o outro. Muito bem. Abrace mais. Gente, quando você abraça, você produz, você faz o abraço, aquele abraço apertado, aquele abraço coração com coração, barriga com barriga, sabe? Esse abraço do qual a gente anda tão carente nesse período de pandemia, de separação, de distanciamento social. O abraço, aquele abraço de verdade, ele produz oxitocina, que é o hormônio do amor. E, gente, olha, o amor tá lá em cima na escala. Vou pegar a escala aqui. Olha aqui o amor. Amor. O amor tá vibrando em 500. 500. Oxitocina. Abraço produz oxitocina, o que eleva o seu nível vibracional para 500 na escala Hawkins. A gente está pensando por que o mundo está tão doente nessa quarentena, né? Um dos motivos? Nós estamos sendo usurpados nosso direito de expressão de amor através de contato físico. Esse é um dos motivos pelos quais nós estamos ficando tão adoecidos psiquicamente nesse período de pandemia. E, gente, não me entendam mal, não estou dizendo que você sai por aí abraçando todo mundo. É lógico que existe um cuidado, né? Existe toda uma questão, né, de autopreservação aí por conta da situação em si. Mas nós precisamos entender como viver esse momento, né? Algumas pessoas deixaram de abraçar os filhos, deixaram de abraçar o cônjuge. Como é que é isso, né? Como é que é esse nível de doença no qual a gente mergulha em função de não ser mais permitido um abraço? Complexo, né? Pensa nisso. Quer ver outra dica para você aumentar o seu nível vibracional? Dê muita risada. Ria muito. Eu fui fazer um exame certa feita. Era um exame que a gente tinha que... Bom, ele mede a frequência energética do corpo para poder aferir sobre possíveis órgãos, né, ou células, ou doenças, enfim, né?
e aí mede essa frequência nos dedos, tá? Então tem um aparelho, aí calibra o aparelho para ver qual que é o nível da tua energia, energia física mesmo, tá, gente? Porque ele faz a mensuração da energia física, agora a energia física responde à energia psíquica, ok? Então faz a calibração e começa a mensuração. Aí eu lembro que eu estava fazendo, estava na metade do exame, né? Porque vai mensurando o corpo inteiro, todos os órgãos do corpo. Daí na metade do exame, eu não me lembro o que aconteceu, mas assim, né? Não é muito difícil me fazer rir, né, gente? Vocês sabem disso, vocês já me conhecem, não é difícil me fazer rir. Mas saiu alguma história lá, e aí eu achei muita graça e dei muita risada. Bom, óbvio, enquanto eu estava rindo, ela parou o exame, mas o problema não foi enquanto eu estava rindo. O problema foi quando ela voltou a fazer o exame, quando eu parei de dar risada. Porque quando eu parei de dar risada, que ela voltou pro exame, ela teve que calibrar o aparelho de novo. A gargalhada que eu dei elevou tanto a minha frequência energética que não era possível continuar fazendo o exame com a primeira calibração antes de eu dar a tal da gargalhada. Foi extraordinário. Eu já sabia disso, teoricamente, mas eu nunca tinha comprovado isso na prática, né? O quanto a minha risada eleva a minha energia. E eleva mesmo, eleva mesmo. Eu já contei isso para vocês em algumas lives. Eu sei que eu já contei essa história de uma paciente há muitos anos atrás, que ela chegou para mim certo dia e disse assim: Márcia, qual é o seu carvãozinho? E eu não entendi o que era aquilo, né? Falei assim: como assim, fulana? Como assim um carvãozinho? Ela falou assim: porque na geladeira a gente bota o carvão lá para poder absorver os odores, né? E você passa aqui o dia inteiro escutando tantas histórias, tantos problemas. O que você usa para absorver tudo isso, para isso não te contaminar? E na época eu era psicóloga, acho que há uns 3, 4 anos, eu estava no início de carreira, eu não tinha parado para pensar sobre isso. E aí eu parei e falei: não sei, eu vou descobrir. Não que eu não tivesse, mas eu não tinha consciência do que era. E aí eu fui analisar e eu percebi que sempre que eu tinha um dia mais difícil no consultório, que eu tinha atendido casos mais complexos, que eu tinha, principalmente quando eu tinha mais pacientes com depressão no mesmo dia, porque o paciente com depressão, principalmente com ideação suicida, ele meio que vampiriza a gente, ele não tem energia, ele tem que tirar de algum lugar, então ele tira de quem está por perto. O terapeuta é essa pessoa que muitas vezes é vampirizada, né? Por esse tipo de paciente que está passando por esse tipo de situação. Então, quando eu tinha uma agenda mais pesada, intuitivamente eu chegava em casa e botava uma comédia. Gente, eu faço muito isso. Tem aqueles filmes que eu assisto e eu gosto, e já assisti dezenas de vezes e continuo. E aí quando esses filmes estão no Netflix, eu acho melhor ainda, porque eu boto no iPad, às vezes no próprio celular. Não é um filme que eu vou assistir inteiro. É um filme que eu assisto um pedaço e pronto. Quando eu terminei de assistir aquele pedaço, outro dia eu continuo assistindo, né? Porque não fico com a curiosidade de como é que acaba, porque eu já sei como é que acaba. É só para eu dar umas risadas, assim. E eu fazia isso muito intuitivamente. E a pergunta daquela paciente, ela foi minha terapeuta naquele momento. Porque a pergunta dela inaugurou consciência para mim. E eu sei, já há muito tempo eu sei disso. Que assistir uma comédia boba, uma comédia romântica, é uma forma fantástica de me reenergizar. Porque eu me desligo, eu assisto aquele besterol, dou as minhas gargalhadas, e a gargalhada por si só eleva a frequência, tá? Não é à toa que a gente tem programas como Doutores da Alegria, né? Que são as pessoas que se vestem de palhaço e vão nos hospitais fazerem graça na ala infantil, na ala de adultos também. Porque a gente sabe que quando as pessoas dão risada, até o processo imunológico melhora, né? Tire momentos do dia para fazer isso. Tire momentos do dia para lembrar que você tem que ser feliz, para lembrar que você tem que dar umas risadas, para lembrar que você tem que repetir os seus mantras, as suas frases de poder. Crie suas frases de poder, coloca ela no seu celular e põe ele para apitar. Põe ele para apitar em horários do dia, né? Então, de repente, 3 horas da tarde, troca lá no celular. Quando você pega, você tem que pegar para desligar, né, o alarme, você já lê a frase, né? É a sua frase de poder. Porque naquele momento, gente, de repente era o momento que você estava precisando e aquilo veio para você como uma forma de elevar a sua vibração. Lembrando que o humor na escala, então olha só, vamos pegar aqui na nossa escala. O amor está vibrando em 500, correto?
Acima dele é o amor ágape. O amor incondicional vibra em 540, mas o amor, 500. Agora, o humor vibra em 525. Então, o humor, o bom humor, as boas risadas elevam a nossa vibração até mais do que o abraço que produziu oxitocina. Hã? Escreva um diário de gratidão. É uma outra forma de elevar e muito a nossa frequência vibratória. Primeiro, gente, porque a gratidão em si só é uma emoção que vibra em 510, tá? Aqui, gratidão. A gratidão em si já vibra em 510. E o diário da gratidão, ele nos ajuda a fixar a nossa mente nisso. Principalmente se você tem uma tendência da sua mente voltar para as preocupações, para as dúvidas, para os medos, para as inseguranças, para o não merecimento. Se a sua mente, você já fez esse diagnóstico, né? As primeiras aulas nós fizemos esse olhar diagnóstico. Se você entende que você está sendo muito consumido por essas emoções de baixa frequência, o diário de gratidão vai te ajudar muito. O que você vai fazer? Você vai criar um protocolo. Gente, é treino, 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 tá? Lembre-se, Ulisses não voltou para casa deitando no navio dele, ficando de barriguinha para cima, dormindo a viagem inteira, esperando o ventinho levar ele para Ítaca. Não foi assim que ele venceu, não, tá? A nossa odisseia requer de nós muito investimento, requer de nós enfrentamento. Sucesso requer de nós uma energia extra investida, ok? Só que ao mesmo tempo que isso te traz sucesso, te traz saúde, te traz bem-estar, te traz equilíbrio. Essa é a vantagem, né? Então você vai colocar isso como regra. Pega um caderninho, né? Se você prefere o bloco de notas do seu celular, ótimo, né? Tem gente que prefere escrito mesmo. Gente, a escrita à mão, ela é muito poderosa, tá? Existe um poder quando você pega um lápis, uma caneta e escreve, ok? Então pense um pouco sobre isso, porque de repente vale a pena você comprar um, né? Vai ser o seu caderninho da gratidão. E aí todos os dias, no final do dia, você vai tirar um horário, o seu horário sagrado para fazer isso. Você vai pensar, quais são os meus, no mínimo 3 motivos de gratidão no dia de hoje? Você pode começar com coisas básicas. Eu sou grata porque eu terminei o dia hoje. Eu sou grata porque eu venci no dia de hoje. Eu estou aqui. Eu sou grata porque eu tive o que comer, o que vestir. As coisas bem básicas que às vezes a gente esquece de agradecer. Sabe aquela oração que a gente ensina a criança a fazer e a criança tão inocentemente, né? Aquela coisa linda. Obrigado, papai do céu, pelo papai, pela mãe, pela minha boneca, Suzy. Tão bonitinho, né? Aquela inocência. Ela é grata pela boneca, ela é grata pelo ursinho de pelúcia. E a gente olha, ai, que coisa boba. Não, gente, não é bobo. Gratidão não é bobo, nunca foi, não vai ser. E aí você pode ir para coisas mais específicas, né? Sou grata porque hoje eu fui procurada por uma pessoa e eu pude ajudá-la, eu pude apoiá-la. Eu sou grata porque hoje eu tive uma nova entrevista de emprego. Eu sou grata porque hoje eu tive um cliente novo. Eu sou grata porque hoje aquela conta foi paga. Entendeu? Você vai nas coisas mais globais, como eu sou grata porque estou viva. E você vai para as coisas bem específicas e vai chegar uma hora que a sua mente ela vai produzir essas frases da gratidão com maior rapidez. Esse exercício do diário de gratidão é um exercício altamente divulgado pela psicologia positiva, né? Pelos teóricos da psicologia positiva. E, inclusive, o Chan Ashur, que é um professor de Harvard, ele usa e usou ao longo de muitos anos, e ele relata isso no seu livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, o título do livro, é um livro maravilhoso, vale a pena, que ele colocava empresários e autogestores para praticar o diário da gratidão, empresários que estavam passando por crise, né? Então ele pegou um período de recessão, me fugiu agora, não é na Europa, enfim, mas não importa muito, né? Mas assim, uma grande região que houve uma recessão e ele foi convidado para trabalhar com os empresários e os autogestores dessas empresas que estavam em processo de grande dificuldade. E parte do trabalho, parte das práticas que ele conduziu esses gestores e esses empresários foi o Diário da Gratidão.
E o nível de felicidade, de saúde, deu um salto qualitativo enorme. E o Diário da Gratidão era um dos elementos de virada de chave para que isso acontecesse. Tá? Tem uma outra pesquisa que eu amo muito, também é citada no livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, e é possível que você já tenha me escutado falar dessa pesquisa, porque sempre que ela me vem à mente, eu gosto de compartilhar, acho que vale a pena, que é a pesquisa que eles fizeram com diários de freiras, na época que elas eram noviças. E eles separaram esses diários, a questão eles tiveram acesso a um convento, que tinha como prática colocar as noviças para escreverem diários. Elas eram obrigadas a escrever diário. O que estava no diário não importava, mas elas eram obrigadas a escrever diário. E esses diários ficaram guardados, e eles tiveram acesso a esses diários. E eles, então, deram a eles a permissão. Essas freiras hoje já eram senhoras de 70, 80 anos de idade, as que estavam vivas, muitas já não estavam vivas mais. E eles tiveram acesso ao diário delas lá como noviças, né? 16, 17, 18, 20 anos, ok? Eles separaram em 2 grupos, o Diário da Gratidão e o da Não Gratidão. Gratidão, obrigada, Senhor, por poder levantar no alvorecer para as primeiras orações matinais. Diário da Não Gratidão. Ai, que porcaria, levantar tão cedo, que vontade de dormir, queria ficar na cama. Obrigada, Senhor, porque hoje, lavando o banheiro da minha irmã, eu pude praticar humildade, sou grata. Ai, que horror, nem em casa eu lavava banheiro. E aí a gente já começa a pensar se a gente é do grupo da gratidão ou da não gratidão no nosso dia a dia, né? Porque você pode não escrever, mas você faz um registro mental todos os dias com a sua fala. E o fato é que as freiras, né, já agora senhoras de idade, nem todas ainda estavam no trabalho religioso, mas enfim, essas senhoras de 70, 80 anos, eles constataram o seguinte: o grupo que tinha um diário de gratidão estava na sua maior parte vivo. Os óbitos foram um maior número das que tinham um diário de não gratidão, de reclamação, de murmúrio, de lamentação. Ou seja, gente, ser grato faz viver mais. E aí, quando eles pegaram o grupo das vivas, de todas as que estavam vivas, aquelas que tinham o diário da gratidão, as que tinham maior índice de saúde. As que tinham o diário da reclamação, da lamentação, da lamúria, tinham maior índice de doenças. Então, quando eu aprendo a ser grata, eu tendo a viver mais e ter mais saúde, viver bem, viver melhor. Diário de gratidão, pega essa ideia. E para terminar, o 10º ponto, lembre-se ao longo do seu dia, várias vezes, e aí de novo, você pode colocar uns lembretes no seu celular, do que você realmente quer, por que vale a pena essa transformação. Gente, na Odisseia nós já estamos, no barco você já está, náufrago já foi, com ventos e tempestades já estamos. Agora você escolhe o seu destino, você escolhe chegar à sua Ítaca, você escolhe beijar de novo a sua terra, você escolhe esse destino para você. E você precisa se lembrar do porquê você está fazendo essa escolha. E isso me leva ao fechamento dessa nossa aula de hoje, que é a importância da visão do futuro. E aí a gente conecta o início da aula de ontem, quando eu falei de Viktor Frankl, que ele diz: quem tem uma visão de futuro é a pessoa que consegue sobreviver às dificuldades. Lembra que eu citei isso no início da aula de ontem? Dei alguns exemplos, inclusive, né, que ele coloca no livro Em Busca de Sentido. É um outro livro que super vale a pena, livro de cabeceira realmente. A gente conecta aquela primeira frase com esse fechamento da aula de hoje, que foi o tema que eu escolhi para a aula de hoje, visão de futuro. Você precisa se lembrar ao longo do seu dia qual é a sua visão de futuro. A gente precisa aprender a não andar por vistas, olhando as circunstâncias, mas andar pela experiência da fé, daquele que olha para além das circunstâncias, daquele que não se posiciona pelo que vê, mas que se posiciona pela intencionalidade profunda de um coração que ama, que deseja ardentemente, que sabe para onde vai. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve.
Não era qualquer caminho que servia para Ulisses, porque ele sabia para onde ele estava indo. Ele estava indo para Ítaca, a terra dele, para o povo dele que estava esperando para ele governar, porque ele era um ótimo governante, para os braços da amada Penélope que o aguardava, e para o abraço do seu filho Telêmaco, que ele deixou beber, mas que ele queria reencontrar. Então, para quem sabe para onde vai, não é qualquer caminho que serve. E você precisa, ao longo do dia, lembrar, ter essa visão de futuro clara na tua cabeça. Gente, se você perder a sua visão de futuro, você vai ser engolido. Já está sendo engolido. Às vezes até já foi engolido, mas não preocupa não, tá? Você vai ser vomitado para fora, seja lá o que for que te engoliu, você vai ser vomitado para fora, você continuar o seu caminho, né? O Jonas foi vomitado, né? Você viu uma baleia, mas não era uma baleia, um peixe, sei lá que peixe, que era aquele que engoliu o tal do Jonas, não? Mas o fato é que o peixe foi lá e vomitou ele na praia, porque ele lembrou para onde que ele estava indo. Conhece a história de Jonas? É uma história fantástica. Então, se você já foi engolido, eu estou declarando aqui agora, seja o que foi que te engoliu, vai te vomitar. Mas você vai ter que lembrar qual é o teu caminho. Gente, é a sua visão de futuro que garante. Eu vou repetir. É a sua visão de futuro que garante. Tem que ter a visão de futuro clara. Quando você fez o exercício da declaração de propósito, isso te dá uma visão de rumo, de norte. A visão de propósito, gente, ela é a nossa bússola, entendeu? Ela vai te apontar, ela não vai deixar você perder na noite escura, sem estrelas, no meio do nevoeiro. A tua bússola não vai te deixar perder, você não vai ficar perdido. Então, a sua declaração de propósito é a sua bússola, ok? Mas aí você precisa de um algo a mais, que é a tarefa que eu quero te propor para esse fechamento dessa aula de hoje. Pessoal falando aqui, cada coisa linda, né? A Manu tá dizendo que eu fiz ela chorar e sorrir. Oh, beleza. André dizendo, aquariana com visão de futuro. Prazer. Bem-vinda. Sempre sofri por achar errado ter visão de futuro. E ter fé positiva. Olha aí, né? A gente vai transformando, a gente vai encontrando, né? O livro é isso mesmo, Priscila, O Jeito Harvard de Ser Feliz. É esse o nome do livro que eu citei, tá ok? É esse o nome do livro, sim. Então, a tarefa. Vamos ao fechamento da aula com um prazer de casa para vocês realizarem. Porque para mim essa tarefa ela é sempre prazerosa. Eu já fiz ela várias vezes e gosto sempre de fazer novamente. Você vai pegar imagens, gravuras, tá? A melhor forma de fazer esse exercício é com revista. A melhor forma é com revista. Por quê? Porque você vai folheando a revista despretensiosamente e o seu inconsciente, de repente, se conecta com imagens que você talvez, se fosse para você ir no computador procurar, você não encontraria aquela imagem, tá? Mas eu sei que nem todo mundo hoje em dia tem revista em casa. Então, se você não tem revistas em casa, né, para você não ter que ir lá ficar comprando revista, você pode fazer isso usando a internet. E você vai encontrar imagens que sirvam para você como referencial desse futuro que você quer para si. Então você vai encontrar imagens de lugares que você quer visitar, imagem do corpo ideal que você quer ter, imagem do ambiente de trabalho que você quer vivenciar, imagem de você trabalhando. Então, se você quer ministrar palestra, você vai colocar a imagem de um grande auditório. E se você conseguir fazer montagem, melhor ainda. Então, por exemplo, uma imagem do corpo que você quer ter. Aí você vai lá, recorta uma foto do teu rosto, né? Tira só o seu rosto de uma foto e prega, né? Então fica o seu rosto naquele corpo, que é o corpo ideal que você pegou aí de alguma revista ou até mesmo da internet. Isso se chama mapa dos sonhos. O mapa dos sonhos é uma imagem com figuras, com gravuras, tá? Que representam a sua visão de futuro. Então eu posso colocar pedras preciosas, e essas pedras preciosas podem representar as pedras preciosas que eu quero para mim, ok? De fato. Então eu quero um anel de brilhante. Então é uma representação ponto a ponto. Porém, eu posso colocar pedras preciosas e essas pedras preciosas estarem representando para mim a riqueza espiritual que eu quero alcançar.
Então essas pedras preciosas, elas são uma representação da minha riqueza espiritual que eu desejo alcançar, tá? Então você pode fazer correspondência 1 a 1, ponto a ponto, isso, ou isso representa isso, tanto faz. Mas o importante é que tem que ser um trabalho prazeroso de você fazer e curtir esse momento. Bota uma música gostosa, uma música que já aumente a sua vibração energética e se dedique a construir esse seu mapa dos sonhos, para que você tenha uma visão de futuro, não só na declaração do seu propósito que você já fez, mas também nessas imagens que comunicam profundamente com você, como você quer viver a sua vida nos próximos anos. Então fica essa tarefa da aula de hoje, né? Com a certeza de que quando nós temos uma visão de futuro clara, isso nos ajuda a caminhar com a clareza de para onde estamos indo, ok? Essa é a ideia de hoje, espero que vocês gostem. Olha, o Rubem dizendo, gosto muito da frase, o sonho é o combustível da realização, quem não sonha não realiza. Isso mesmo, Rubem, exatamente isso. Então vamos sonhar agora através de imagens que a gente possa olhar e que você possa colocar num lugar que você veja constantemente, tá bom? Beijo no coração e até amanhã para a nossa sexta aula. Tchau, tchau!